Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre diversidade e saúde. Estamos aqui com Lívia Rodrigues, psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Lília Pinto Martins, vice-presidente do Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro, e José Marmo, coordenador da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde e membro do Comitê de Saúde da População Negra da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Nós ainda estamos assim, um pouco contagiados, né, pelo espírito das Olimpíadas, das Paralimpíadas, que trouxeram assim, a beleza, a potência da diversidade. Diversidade cultural, diversidade de habilidades, né, o que constituiu também o próprio povo brasileiro. E as pessoas, eu senti que as pessoas comentavam muito sobre isso. Isso deixou algum legado? Esse legado de se ter dado visibilidade à diferença, à diversidade, eu acho que isso não se apaga. Isso fica e tem um componente muito importante, que é a inclusão. E eu acho assim que as Paralimpíadas, especialmente, nos incluíram nos Jogos, né? Porque a gente olhou para os Jogos e se viu neles, né? Enquanto plateia, enquanto participante. Então, acho que a Paralimpíada, além de incluir os atletas, incluíram a gente, como cidadão, né, do Rio de Janeiro, no esporte, né, no gosto por participar desse processo que foi importante para a cidade, né, e para a gente também. E mostrou uma outra cara também do povo negro, né? Quando você escolhe uma cantora para pagar a tosse. Agora, também é fundamental, né, a Paralimpíada, que mostra atletas que se superam. E eu fico pensando, se essas pessoas estão se superando, eu também tenho que me superar. Exatamente. E como é que é isso no cotidiano, né? Porque nem todo mundo vai ser esse super-herói. Sim, né? Estão lá desconhecidos, não ganham medalhas, né? Mas estão também, de alguma forma, fazendo coisas, se superando. Essa é a grande tragédia, né? Porque se existe esses exemplos notáveis, e são, às vezes, por pura vontade, e quase que não existe apoio, né? Agora, eu espero que haja programas de muito desenvolvimento em esporte, educação física, e começar em criança. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito mobilizada, né, assim, eu também fiquei muito angustiada, porque me dava uma sensação assim de que ali a gente estava olhando aqueles que conseguiram chegar ao final, mas que esses outros têm uma potência imensa, e não só para esportes, para tudo, né, para a vida, e que, na verdade, é muito pouco aproveitada. Não só quando lida com a questão dos deficientes, mas, por exemplo, quando a gente pensa na população negra, né, na mortalidade de jovens negros, eu olho aquilo e falo, meu Deus, que capital humano que a gente está perdendo, né? Quantos talentos, né? Porque a gente não está conseguindo justamente ter esse olhar para a diversidade, né? Tratar de maneira diferente aqueles que estão precisando, às vezes, de um pouco mais de apoio, de uma rede social um pouco mais forte, né? Por que a gente tem tanta dificuldade, né, de lidar com as diferenças? E um dos pontos é que o diferente, o estranho, dá medo, né? O desconhecido, o medo do desconhecido, né? Você se sentir afetado pelo que o outro te traz, né? Então, você se aproximar, né, dessa vivência, por exemplo, né, com a Paralimpíada, te impactou, te angustiou. E muitas vezes a gente quer fugir disso, né? A gente quer fugir desse contato porque a gente teme, né? Não saber lidar com a angústia que isso traz. Mas a gente também se esquece da nossa potência, né? De poder criar espaços para poder tratar do tema, para poder fazer isso circular, para poder ser afetado pelo outro e isso produzir efeitos numa sociedade, de uma maneira geral, né? E quando a gente se afeta pelo outro, a gente se abre para poder pensar diferente, para ser diferente, e às vezes isso dá medo de mudar, né? A arte de cuidar é justamente essa arte de você compreender esse outro em sua plenitude, né? Se ele é negro, se ele é branco, se ele é nicei, ou seja, se é cadeirante, se não é, se é homem, se é mulher, se é criança, juventude, principalmente. Existe uma dificuldade, é como se a gente tivesse uma dificuldade de trabalhar a juventude. Entendeu? Quando a juventude é fantástica, a juventude traz uma nova visão, né? Te dá mais ânimo e tem um outro olhar. E essa diversidade de olhares, eu acho que compõe esse mundo, né? Da mesma coisa que eu falo quando eu estou trabalhando das religiões. Essa diversidade religiosa, ela dá um outro componente que é da criatividade. Ou seja, eu tenho que falar não mais só para os meus,
Ou para quem é igual a mim? Eu tenho que falar para todos. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Desde os tempos mais primórdios, o barzinho de cesta tá aí. Talvez até os dinossauros já bebessem uma. Mas tudo vai por água abaixo quando você exagera. Que tal dar um jeito nisso? Experimente beber de um jeito diferente. Não de cabeça para baixo. O que acha de comer antes? Não se esqueça de beber água entre um copo e outro. Sua carteira vai agradecer. Seu fígado também. Você não precisa se tornar o rei da limonada, mas pode fazer mudanças no seu dia a dia. Seja diferente. Seja você. Muda aí. Mas para isso, o quanto é importante a gente também se trabalhar, né? Eu fiz um curso uma vez de desenvolvimento emocional e me lembro que ele dizia assim, que a gente tem que aprender a se surpreender consigo mesmo. Porque a partir do momento que eu percebo que eu posso ser diferente daquilo que eu tinha imaginado, eu me abro também para perceber a diferença no outro, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso, né? E uma coisa que o Marmo falou que é legal, né, é dessa potência que tem nos jovens, assim, de não temer tanto também, né? Essa desconstrução que vem do encontro com o diferente, né? Acho que eles se lançam mais. E acho que a gente apostar, né, nesses espaços de discussão com os jovens é muito importante, porque garante, né, que a gente possa ter uma sociedade, né, mais aberta para esse diálogo, né? Também me lembrei de uma coisa que a primeira vez que eu ouvi eu achei tão cruel, mas depois eu vi que era tão verdadeiro. Foi uma assistente social que comentou que o serviço de saúde, ele às vezes, ele julga, ele condena e ele aplica a pena. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é isso? E aí essa semana eu estava lendo justamente sobre essa questão do nome social, o quanto agora vão fazer toda uma campanha. E fiquei pensando nisso, quer dizer, quando às vezes você recebe a ficha e sabe o nome social da pessoa, você vê que é uma mulher que está na sala de espera e você chama ela pelo nome verdadeiro, né, de Roberto ou o que quer que seja, você está aplicando a pena. A gente, né, da saúde mental tem toda uma discussão mais avançada nesse sentido, né, da garantia do direito à diversidade, né, e a não patologização, né, da homossexualidade ou da identidade de gênero. Porque às vezes eles reclamam que, por exemplo, vai na ginecologista, a ginecologista fala assim, você usa camisinha? A menina diz, cara, eu sou lésbica, sabe? É um outro tipo de prática que às vezes não utiliza camisinha masculina, né? E isso não me foi perguntado, não criou esse espaço para poder falar disso. E isso afeta o meu cuidado, né? E eu não me sinto à vontade para poder dizer de mim para uma pessoa que já infere que eu sou uma pessoa heterossexual, por exemplo. Então, abrir essa escuta, né? Perguntar o que você acha, né? Você conhece isso, como é que você quer se cuidar, como é que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, trazer um pouco do outro, né, essa expectativa do cuidado que ela tem para ela, né? A pessoa com deficiência pode estar arrumada, bem vestida, com a cadeira, o equipamento bom, né, de boa qualidade, etc. E ela nunca é tomada como a pessoa que está ali
para, por exemplo, pagar uma conta do restaurante. Então, são certas questões que já estão no imaginário, né, humano e que já colocam a pessoa num determinado lugar que normalmente tem uma conotação muito pejorativa. Nessas Paralimpíadas mesmo, um público que começou indo devagarzinho, depois teve uma das semanas que houve recorde, né, de público, né, até além das Olimpíadas. Então, eu acho que isso também vai sendo desmistificado e até assinala um caminho mais plural, mais diversificado, de contatos, de convívios, de pensamentos. Eu acho que um desafio para a gente é criar esses espaços de encontro, né? Exato, Porque exato. às vezes a gente está cada um na sua, cada um no seu quadrado e a gente não se encontra para poder viver esse tipo de situação e se perceber nas semelhanças também, não só nas diferenças, né? Patins pode voltar a ser moda. Cigarro não. Andar de patins é uma forma gostosa e saudável de se divertir. O cigarro está longe disso. Na sua fabricação, as indústrias usam acetona, amônia, naftalina e até formol. Não fume, cuide-se. Quer parar de fumar? Procure uma das unidades de saúde da prefeitura. O tratamento é especializado e gratuito. Saúde é mais que modinha. Passei por um processo de dificuldade com a minha saúde. Eu me sentia muito mal. Tinha dores de cabeça, tinha tontura. Sinceramente, eu pensava que eu já estava com um problema mais sério. A recomendação do consumo de sódio e de açúcar pela Organização Mundial de Saúde, ele traz o seguinte: de sódio, 2 gramas ao dia. E de açúcar, a gente deve até 10% do valor calórico total diário. E o que acontece é que o consumo do brasileiro vem se mostrando mais que o dobro disso. Eu não tinha noção que aquelas coisas que eu comprava no supermercado tinha tanto sal, tanto açúcar e que estavam me prejudicando. Sempre comendo uma comidinha chegada no sal, muito óleo, fritura, aquele macarrãozinho instantâneo. Na minha idade de 70 anos, para mudar de hábito de vida não é fácil. A dona Zilda, ela é uma paciente que chegou para mim com sobrepeso, dores no estômago, insônia. A gente percebeu que ela fazia um consumo excessivo de sucos artificiais, ela utilizava nas preparações temperos ultraprocessados, fazia o consumo de alguns alimentos ricos em açúcar e não praticava exercício físico, tinha uma baixa ingestão de água. Dona Zilda é uma idosa que tinha muito problema de saúde. Depois do atendimento dela com o nutricionista, ela mudou, a vida dela mudou completamente. Entra, Silene. Fica à vontade. A senhora mudou, né, radicalmente a alimentação, né? Depois do encontro lá com a Lorena, né? A senhora teve alguma dificuldade, dona Zilda?
mudar assim. O açúcar, sim. Acostumado a tomar café bem doce. Eu tô usando bem um pouquinho. Seu Moacir acostumou já? Já. A senhora sentiu, assim, alguma diferença depois da mudança dos alimentos de antes para agora? Senti muita melhora. Agora eu não sinto mais aquelas dores, não sinto mais a tontura que eu sentia, dor de cabeça. O maior desafio com a dona Zilda realmente foi a mudança do hábito, do estilo de vida dela. Ela passou a utilizar mais os temperos, as ervas e ela trouxe sabor para os alimentos, para as preparações da casa, da família e trouxe saúde também. Dona Zilda, seu Moacir, é muito importante a gente conhecer os rótulos dos alimentos para a gente saber quais escolhas adequadas a gente faz para levar para dentro da nossa casa. Esse macarrão instantâneo, se você observar o rótulo dele, ele tem uma quantidade bem elevada de sódio. Uma coisa importante é a gente saber que o sal em excesso faz mal para a saúde. Porém, a gente não pode retirar da nossa alimentação, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque ele contém minerais importantes para a nossa saúde. E um deles é o iodo, que é adicionado. E o suco, doutora? Então, aqui a gente tem um exemplo de suco, porém, ele é um produto ultraprocessado. Quando a gente olha aqui a lista de ingredientes, a gente observa que o primeiro ingrediente é o açúcar. Então, esse alimento tem muito açúcar, a quantidade elevada para o nosso consumo. É importante a gente saber ler o rótulo, olhar a lista de ingredientes de cada produto que a gente está levando para casa. E sempre preferir o consumo das frutas, das verduras in naturas, as ervas, os temperos naturais. São esses temperos que vão dar o verdadeiro sabor do alimento. Dona Zilda, eu estou muito feliz com toda a sua mudança de hábitos e estou orgulhosa por tudo isso que a senhora vem conquistando através do nosso acompanhamento, das nossas orientações. A gente precisa do sal e do açúcar, mas tem que comer na quantidade certa, porque se passar, vai arrumar doenças. Eu tenho ouvido muito essa expressão, representatividade importa, né? A gente teve, por exemplo, no Projeto Rap da Saúde, tinha o grupo de surdos. Eu nunca vou poder agradecer o quanto eu aprendi com eles, né? Assim, eles trouxeram uma outra luz. E eu me lembro, por exemplo, de um dia que, num evento, alguém comentou assim, surdos mudos, e aí ele veio explicar, não, nós somos só surdos, não somos mudos. Mesmo quando a gente não fala, a gente tem a nossa voz interna. E eu me lembro dos profissionais saindo e comentando assim com a gente, que tinham ficado super emocionados, que tinha trazido uma reflexão assim tão importante, né? Então, o quanto todos nós ganhamos, mas o quanto a gente precisa investir também nessa questão da participação. E de rever as nossas práticas, porque a partir da presença, só da presença deles ali, aquelas oficinas que a gente já tinha protocoladas, do nosso jeito de fazer, tinham que ser repensadas para poder incluí-los, para eles poderem participar. E aí está o pulo do gato. Como é que eu incluo tudo isso que eu aprendi, que fui sensibilizado naquela hora, no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha ação? Porque aí é que vai ser bacana. Nós desencadeamos, né? Um movimento ou das pessoas se aproximarem da diversidade, enfim. Mas há essa resistência e não se procura, muitas vezes, ouvir o que a pessoa traz, né? No caso das pessoas com deficiência, há muito essa tendência de se falar o que ela deve dizer, o que ela deve fazer, por conta de toda uma história, né, de tutela, etc. Então, isso vai criando todos esses mal-entendidos e acaba que a pessoa não tem a voz própria, né? Então, essa independência, essa autonomia, é o que acho que vocês fizeram isso, deram autonomia às pessoas delas fazerem o que elas achavam que era do mundo delas, né? E eu acho isso importantíssimo. E a pessoa precisa se apoderar desse protagonismo. Claro. Quando criança, eu morava na Valdo Cruz, né? E eu cismei a seguinte, numa das coisas que eu fazia de festa lá da igreja, tinha que ter os anjos. Aí eu falei, poxa, eu vou ser anjo. Aí eu fui, aquilo tudo, falei com a professora de catecismo, olha, eu quero ser anjo. Ela falou, não existe anjo negro. Você não pode ser. E não deixou. E eu fiquei tão abalado por aquilo. Passei a minha vida inteira abalado por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui uma estratégia. Quando eu criei um grupo chamado Trupe da Saúde, que trabalhava com jovens e adolescentes, né?
Então, nós resolvemos fazer o seguinte, eu falei, nós vamos entrar para falar de questões raciais, porque eram todos negros, mas vamos falar diferente. Em vez de ser uma coisa que é ataque, vamos falar de maneira irônica. Tem o aspecto artístico, tem o aspecto do humor, e você sabe que foi para quem não sabe, a Trupe da Saúde foi uma das inspirações do próprio Rap da Saúde, né? E eu ficava percebendo, assim, que você sempre teve essa abordagem delicada, essa abordagem da sedução, e foi a mesma coisa para as religiões afro-brasileiras. Porque, independentemente da sua crença, tem toda uma questão de cultura ali que é maravilhosa. A inclusão não é uma coisa de um dia para outro. É uma cultura que a gente tem que, aos poucos, ir implantando, porque não é fácil as pessoas se reconhecerem nessa diversidade. E acho que esse é o nosso grande desafio, né? Porque a gente tem saberes, né? A gente tem, né, as nossas tradições e a gente, às vezes, se isola em guetos, né? Isso é um perigo, às vezes, né? Porque mesmo a gente achando importante reforçar as nossas identidades, as nossas tradições, né? Mas a gente corre um risco, às vezes, de ficar pouco permeável, pouco flexível, né? Se afetar pouco, não se encontrar. E isso não abrir espaço para a gente poder criar uma sociedade mais diversa mesmo, né? Com compartilhamento dessa diversidade, desse diferente. E eu acho assim, que um encontro vale mais do que 1000 palavras. Lívia falando, e eu só pensando aqui, mais amor, por favor. Sim. O tempo é agora. O tempo do trabalho, da igualdade, do respeito. O tempo em que eu tomo as minhas decisões, que eu me sinto mais segura e mais saudável. É o tempo dos meus direitos. Um tempo de oportunidades. É tempo de conquistas, de um Brasil mais igual e mais justo. O Brasil vive um novo tempo. O tempo das mulheres que decidem, conquistam e fazem seu destino. Cada vez mais as mulheres fazem a sua história e a história do país. Meu nome não é Teodorico Neto, mas é melhor me chamar de Nico. Na minha turma, eu não sou o craque, nem o galã, nem o mais inteligente. Acho que vou me dar bem. Nem o mais engraçado. Eu era o mais comilão. Mas nem isso eu sou mais depois que o Rubão entrou na escola. Desse jeito, eu nunca vou fazer a Neia se apaixonar por mim. A gente come? Sim! Então quer dizer que legumes e arroz e feijão, geralmente a gente come Eu tanto gosto da professora Leila, mas às vezes, quando ela fala, eu só penso na Neia. alegria, dia de comemorar, não é verdade? Sim. O que você acha, Nico? É difícil quando a professora Leila me pega distraído. E mais difícil ainda quando ela passa um dever difícil pra gente fazer. Hoje, ela falou do piquenique que vai acontecer na escola. Cada aluno precisa trazer uma comida de um grupo alimentar. E essa comida precisa ter alguma coisa a ver com a história da família do aluno. Ia ser bem legal, se não fosse bem difícil.
Pra piorar, eu ainda me dei mal. O Arthur ficou com as frutas. Agora, ele vai ter um monte de fruta bacana do sul. Aí mesmo que a Neia não vai querer saber de mim. Enquanto isso, eu vou ter que trazer um monte de coisa esquisita que nem sei o que é, porque eu tava olhando pra Neia quando a professora explicou. Eu tentei falar com a minha avó, mas ela disse que nunca ouviu falar de tubérculo. Pra ela, isso deve ser um tubo pequeno. Ela me disse pra perguntar pro meu tio Si, mas eu não sei se ele vai ajudar muito. Alguém pediu aqui um tubérculo? Rodei tudo quanto é loja de ferramenta atrás dele. Mas que diabo vocês estão pensando cozinhar com um cano de privada? Melhor deixar o tio Si pra lá e tentar descobrir sozinho. Se a internet da minha casa ajudasse, seria mais fácil. Agora, só tem um jeito. Eu sempre gostei de ver a feira com a minha avó, principalmente porque ela sempre me compra o pastel com caldo de cana. Mas hoje, o único pastel aqui sou eu, tentando descobrir o que é tubérculo. Será que o Natanael consegue me ajudar? Minha avó sempre compra com o Natanael. Ela diz que ele mesmo planta as coisas que vende e que não coloca veneno na plantação. Mas eu nunca entendi bem. Quem é que ia querer comer veneno? Os adultos são umas criaturas bem esquisitas. Quando eu perguntei pro Natanael se ele vendia tubérculo, ele me respondeu, Ave Maria, e disse que um primo dele morreu disso. Mas como é que alguém morre de tubérculo? Aí eu perguntei das raízes, e o Natanael disse que tem várias. Inhame, cará, beterraba, batata, batata baroa, mandioca. Tanta coisa bonita. Eu queria levar tudo, mas não tinha dinheiro para levar tudo. E sem saber o que fazer, eu acabei não levando nada. Comida não é apenas o que a gente vê e come. É tudo que engloba o ato de comer. É o carinho, a convivência. No dia seguinte, no intervalo, o Arthur ficou falando sobre todas as frutas legais que o pai dele, que é caminhoneiro, ia trazer do sul. Pinhão, pitanga, jabuticaba e eu com meus tubérculos. Alguém pediu aqui um tubérculo? Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sei o que é um tubérculo. Minha avó também não sabe. Meu tio é doido. O Natanael acha que é uma doença. Eu não tenho dinheiro para comprar a barraca toda do Natanael. E mesmo que tivesse, qual é a graça de trazer uma raiz se o Arthur vai conquistar a Neia com as frutas bonitas do sul? Comer um pedacinho de biju com quem a gente ama é muito mais gostoso do que comer um biju inteiro na convivência de um chato. Aliás, o biju é feito de aipim, que é um alimento do grupo das raízes e dos tubérculos. E as raízes e os tubérculos são alimentos muito interessantes. São fontes de energia, de fibras, de vitaminas e são usados em muitas receitas. Mas são muito mais do que isso. As raízes e os tubérculos estão na base da comida brasileira há séculos. A gente aprendeu a comer esses alimentos com os nossos ancestrais indígenas e africanos. Eles nos alimentam e contam a nossa história. Os alimentos que cada família come contam a história dessas famílias. Cada família tem uma história. E todas são igualmente bonitas. Vó, você comprou uma raiz. Ou será que isso daqui é um tubérculo? Deixa de besteira, menino. Isso aqui é macaxeira. Eu criei meus filhos, meus netos, à base disso aqui.
Macaxeira. Vem, vamos para me ajudar a fazer um bolo? Tirar essa cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Vem. Minha avó resolveu me ensinar a fazer um bolo de macaxeira. Ela disse que em alguns lugares as pessoas chamam macaxeira de aipim ou de mandioca. Eu lembrei que a professora Leila chamou de aipim na aula e ainda falou que essa é uma espécie nativa do Brasil. Enquanto a gente fazia o bolo, minha avó contou uma história de quando ela estava grávida, lá no Piauí. Ela sentiu um desejo muito grande de comer bolo de macaxeira. Daí resolveu preparar um bolo. Mas no meio do preparo, ela disse que a bolsa dela estourou. Eu disse que essa bolsa devia ser meio fuleira para estourar assim, e minha avó riu. Mas quando a tal bolsa estourou, ela disse que não tinha nenhum hospital por perto. Mas aí, meu avô chamou uma parteira e a minha avó deu à luz a meu tio Si. Quer dizer, meu tio Si nasceu na hora que o bolo estava pronto. Minha avó contou também que lá na cidade natal dela, no Piauí, tinha macaxeira à vontade. Toda festa, todo casamento, todo batizado, toda vez que uma visita ia na sua casa. Tudo era motivo para fazer bolo de macaxeira. Até parto. Deve ser por isso que meu tio Si tem cara de bolo. Depois desse dia, tudo mudou. Se a Neia quiser ficar com o Arthur, que fique. Mas as histórias da minha família são tão bonitas quanto as histórias da família dele. Além do mais, não tem fruta com nome esquisito que seja mais gostosa que o bolo de tubérculo da minha avó. Eu resolvi até usar a pulseira de couro de bode que minha avó me deu. Antes, eu tinha vergonha, mas agora eu percebi que eu sou o único da escola que tem uma dessas. Tô curtindo isso. Ficou bonito, né? Sim! Eu sugeri esse piquenique pra gente se divertir. É muito importante a gente se divertir para aprender. Hoje, por exemplo, a gente aprendeu um monte de coisa sobre alimentação. O que a gente aprendeu antes de chegar aqui fora quando a gente fez a fila lá dentro? Lavar as mãos e lavar os alimentos. É sempre muito melhor comer junto com alguém. Comer nunca é só ingerir os nutrientes, é também compartilhar momentos, histórias, lembranças, conversar. Hoje, enquanto a gente estiver comendo tanto de coisa deliciosa, a gente vai conversar bastante sobre as histórias das suas famílias. Aquelas histórias que cada família tem e que sempre são compartilhadas na hora das refeições. Depois a gente vai contar esse elemento no terreno do lado. Bolo de macaxeira? Eu amo bolo de macaxeira. Minha avó sempre fazia pra mim. Ela dizia que lá no Maranhão...
Vou viajar no carnaval. Devo me vacinar contra a febre amarela? Se você vai viajar para aproveitar a festa na Bahia, no Rio, em Minas Gerais, em São Paulo ou em locais com matas e rios, fique atento. Se você nunca tomou a vacina, precisa tomar. Se você se vacinou antes, está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se 10 dias antes de viajar. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa.